Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, registrado no Evangelho de João, capítulo 4, é um dos episódios mais comoventes e esclarecedores da vida de Jesus. Este momento ilustra a profunda compaixão de Jesus e a oferta de redenção que ele trouxe a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou passado. Para entender completamente esse encontro, é importante lembrar que, na época de Jesus, havia uma divisão profunda entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram frequentemente desconsiderados pelos judeus, e vice-versa, tornando o encontro de Jesus com a mulher samaritana ainda mais significativo. Jesus, cansado da jornada, parou junto a um poço na cidade de Sicar, na Samaria. Uma mulher samaritana veio buscar água, e Jesus pediu-lhe um pouco de água. O simples ato de Jesus falar com uma mulher samaritana já era surpreendente, pois os judeus geralmente evitavam interações com eles. Durante uma conversa, Jesus revelou seu conhecimento íntimo da vida da mulher, incluindo detalhes de seu passado e presente. Isso surpreendeu e levou a perceber que Jesus não era um estranho comum, mas alguém extraordinário. O ponto culminante da conversa ocorreu quando Jesus disse à mulher que ele poderia lhe dar água viva, uma referência à salvação e à vida eterna. Ele explicou que a água do poço físico sacia a sede temporariamente, mas a água que ele oferece traz satisfação espiritual eterna. A mulher samaritana soube que Jesus era mais do que um simples homem, e disse sobre a adoração que Deus deseja. Jesus ensinou à samaritana que quem conhece Deus de fato, só pode adorá-lo em espírito e em verdade. Os estudos da Bíblia têm dado diversas interpretações para a expressão em espírito e em verdade. Parece razoável entendermos que ao estabelecer o modo correto de adorar a Deus, isto é, em espírito e em verdade, Jesus estava criticando o culto judaico e o culto samaritano. Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras, a não serem os primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. Como não aceitaram os demais livros da revelação divina, por acharem que eram invenções dos judeus, o culto dos samaritanos era defeituoso. Por isso Jesus disse à mulher: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Convém ressaltar, ainda, que a mulher samaritana não era desprezada apenas pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo, na razão da vida libertina que levava. A vida dela era um emaranhado de adultérios. Na sociedade de então, isso fazia dela uma pessoa rejeitada e proscrita, com um status social igual ao de uma prostituta comum. O último obstáculo a ser vencido seria o preconceito religioso. Deste preconceito entre judeus e samaritanos, originou-se todos os preconceitos socioculturais. O ponto principal da discórdia era o templo do Monte Gerizim. Os judeus insistiam que Jerusalém era o único lugar de adoração. A tradição samaritana, por sua vez, dizia que, desde Adão até José, conheciam o Monte Gerizim como lugar sagrado. Implicitamente, a samaritana estava perguntando: quem está certo? A conversa de Jesus com a mulher samaritana passa a girar em torno do verdadeiro desejo de Deus, sobre a verdadeira adoração. É bastante significativa a importância dada ao lugar de culto, por uma alma cujos pecados são expostos. No decorrer do diálogo muitos subtemas são interativos, tais como, o lugar da inspiração, o tempo da inspiração, a busca dos adoradores, o verdadeiro adorador, a quem se deve adorar, o modo correto de se adorar, entre outras coisas. Basta dizer, por enquanto, que Deus só pode ser verdadeiramente adorado, desde que seja verdadeiramente conhecido. A suposição inequívoca para a verdadeira inspiração é o conhecimento do verdadeiro Deus. Contudo, uma nova era estava surgindo para a inspiração. Logo, tanto judeus como samaritanos compreenderiam que para adorar a Deus, o que menos importava era o espaço físico. O que conta não é onde se deve adorar, mas a atitude do coração e da mente, e a obediência à verdade de Deus. Não é o onde, mas como, e o que realmente importa. Deus quer homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. O resultado do encontro de Jesus com a mulher samaritana não poderia ser menos que excelente. A pecadora tornou-se missionária. Extremamente feliz, deixou seu cântaro, e saiu para anunciar na cidade a sua grande descoberta: o Messias chegou. A mulher despertou o interesse dos seus concidadãos de tal modo, que conseguiu levá-los a Jesus. Houve uma grande colheita, muitos samaritanos creram em Cristo Jesus. São grandes as lições que devemos aprender do encontro de Jesus com a mulher samaritana.
A começar pelo resultado da conversa, vemos uma mulher outrora desprezada por todos, sendo usada poderosamente por Cristo para influenciar. Uma conversa sobre a verdadeira inspiração é uma preciosidade do Novo Testamento. Contudo, ao mesmo tempo que é edificante, torna-se preocupante também. Receio que muito do chamado culto cristão de hoje. De um lado temos os entusiastas, mais vazios de conteúdo, somente entusiasta momentaneamente, em busca de interesse próprios, ou seja, o egocentrista. Do outro lado temos os especialistas na Bíblia e na doutrina, mais totalmente, sem empatia com os que pensam diferentes. Que Deus nos ajude a oferecermos a Ele a inspiração que lhe é devida. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um poderoso lembrete de que Ele veio para salvar e restaurar todos nós. Ele corta barreiras sociais e culturais para oferecer a todos a oportunidade de encontrar a verdadeira satisfação espiritual, por meio da fé nele. Que podemos aprender com esse encontro, e buscar a água viva que só Ele pode oferecer. Espero que este texto sirva para explicar o significado do encontro de Jesus com a mulher samaritana, em um contexto bíblico e espiritual. Espero que tenha gostado do vídeo e que possa servir a todos a encontrar o verdadeiro sentido de adoração, ou seja, em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos.